Apocalipse capítulo 21, versículo 27. No capítulo 21 fala sobre aqueles que entrarão na Nova Jerusalém. E está escrito no verso 27: E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Bom dia com Jesus, meus preciosos irmãos em Cristo. Que a graça do Senhor esteja conosco em mais um dia, começando mais um dia. Gostaríamos de meditar com os irmãos algo muito profundo nas Escrituras Sagradas, falando sobre livro da vida do Cordeiro, falando sobre predestinação. Não tem como falar de uma coisa se não falar de outra. Se falarmos de livro da vida do Cordeiro, temos que falar também de predestinação. Agora, quem entrará na Nova Jerusalém? Aqui a própria Bíblia está nos dizendo que nada e nem ninguém além daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro não entrará. Agora veja bem, quem tem os nomes no livro da vida do Cordeiro são aqueles que o próprio Senhor reconheceu, viu, predestinou desde antes da fundação do mundo para isso. Então, quando os nossos nomes foram escritos lá, o meu e o teu, eu creio que o meu está lá. Sei que você também crê que o seu nome está lá. Amém? Agora, quando é bom nós sabermos e termos fé nisso? Quando que os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro? Não apenas no livro da vida, mas em uma seção especial deste livro, que é o livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, você pode começar a ler do versículo 1 até o verso 7, mas eu gostaria de enfatizar aqui o verso 4. O apóstolo Paulo diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, minha irmã, meu irmão, somente confirmando a sua fé, isso é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, sendo manifesta, sendo expressa no decorrer de todo o tempo, que Deus teria um povo especial, uma noiva eleita. Tem muitos que não creem em predestinação, não creem em eleição. Agora nós que somos filhos de Deus, nós cremos. Por quê? O mesmo Espírito, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 8, no versículo 16, que o mesmo Espírito, letra maiúscula, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então isso é a própria vontade de Deus. É maravilhoso meditarmos nessas coisas, não é, meus irmãos? É precioso demais.
Por quê? Porque muitos estão hoje questionando, muitos questionam, né? Muitos leitores da Bíblia questionam a respeito da até mesmo a injustiça de Deus, falando sobre a injustiça de Deus, que Deus predestinou uns para perdição e outros para a salvação. Ora, o que vamos fazer? Eu creio na minha eleição. Nós cremos na nossa eleição. Cremos que esse chamado que Deus realizou em nossas vidas é apenas o cumprimento da sua própria vontade. Agora, o que faremos? O que vamos? O profeta diz na mensagem primeiro selo que ele amou o mundo. Ele até chega a dizer que Deus, a vontade de Deus, era salvar o mundo todo. Mas, pelo seu conhecimento prévio, ele saberia que uns aceitaria e outros rejeitaria aquela obra que ele fez no Calvário. Você crê assim? Eu creio. Agora, como vamos crer, dizer que cremos na Bíblia, se não cremos no Alfa e no Ômega? A própria Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Agora, se ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele já conhecia o fim desde o princípio. Agora, o que vamos fazer? Vamos questionar a Deus? Porque somos os mais privilegiados? Não vamos questionar. Deus sabe o que faz. Aos Romanos capítulo 9, no verso 20 e o 21, veja que o apóstolo Paulo diz aos romanos: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Vocês viram? O apóstolo Paulo, ele foi enfático em dizer, entre linhas, que foi Deus que escolheu isso, essa predestinação, essa eleição, da qual fomos atingidos. Isso é maravilhoso. O nosso profeta, na mensagem de perguntas e respostas sobre os selos, no parágrafo 120, ele diz: Quando Deus pôs os nomes no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, não há nada que os possa apagar, porque foram escritos com a tinta do sangue de Cristo. Seja nome de pessoa grande ou pequena, o tamanho não importa. Todos são iguais nesse sentido. Vocês viram? No parágrafo 122, ele diz: Porém, recordem, Deus é infinito. Ou creem? Vamos dizer amém? Amém. Porque por ser infinito, por Deus ser infinito, também é onisciente. O creem? Amém. Onisciente significa que ele sabe todas as coisas. Não pode ser onisciente sem ser infinito. Nunca houve nada, nem haverá, que ele não conhece. Ele até teve conhecimento de toda mosca que haveria sobre a terra e quantas vezes cada uma delas pestanejaria e quanta gordura produziriam. Ele já conhecia quantas respirações você daria e quão profundo entraria cada uma a seus pulmões. Isto é infinito. E o único, meu irmão, minha irmã, que é infinito é Deus. Isso é maravilhoso de nós falarmos nesta manhã,
para ajuda para todos os verdadeiros cristãos, crentes, povo de Deus que ama. Quando falamos sobre predestinação, eleição, não tem como falar sobre isso sem falarmos sobre o nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Precioso, preciosa, Deus te abençoe em mais um dia, que essas palavras te fortifiquem na fé e até mesmo promova a cura da sua enfermidade, liberdade da sua opressão, depressão. Seja feliz, minha irmã, meu irmão. Os seus nomes, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São as Escrituras que apontam isso para o verdadeiro Filho de Deus, para a verdadeira Filha de Deus. Seja feliz. Um bom dia com Jesus, com cura divina no corpo, na alma e no espírito. Forte abraço do meu coração para o teu coração. Amém.